Ah, seu Mazzaropi, Bom dia, rapaz. você tá bem? Tá tudo bem. O que é que o senhor tá fazendo aí, aprontando aí Vou dar uma dica a quem trabalha com roça aí, muito importante aí. Sei. Viu aí? Eu não sei no estado dos outros aí, como é que eles plantam as suas lavouras. Hum, Aqui nós plantamos lavouras assim. Nós cavamos o milho, a leguma é mais ou menos assim, né? sei, Vai plantar aqui terreno de feijão. Aí você cava as três covas assim, ó. sei, Aqui nós plantamos milho. sim, Nós plantamos milho aqui é com fava, né? sei. Eu não sei nos outros estados como é que o povo vai plantar o milho, que estou vendo esse vídeo aqui. Hum, Nós cava assim, as carreiras, aí bota o milho, a fava, aí cobre. Mas só que antigamente, ainda hoje tem em todo canto, a praga de Anumará. Para quem não sabe o que é Anumará, é um passarinho meio roxinho, que ele arranca a lavoura todinha. Sai de Sei. cova em cova, acaba com tudo. Eu passava antigamente 8 dias tucaiando, tinha que estar 4 da manhã, já tinha que tomar café para sair de casa. para aí, Mazzaropi. Esse aí é o Numará, né? Esse aí, para aí, isso aí, ó.